sentar. Quer falar um pouquinho das redes sociais? Isso, aí. Antes de a gente começar, o pastor pediu para dar um recado aqui muito importante. A partir de janeiro, a gente vai estar reestruturando as nossas redes sociais. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aí é remover alguns vídeos no YouTube. A partir do dia 1º de janeiro, você vai ver que a página do YouTube lá vai estar um pouco mais em branco, porque a gente vai fazer o seguinte: a gente vai reeditar os vídeos que já estão lá. A gente vai colocar capa, colocar foto, melhorar o áudio, melhorar a qualidade de vídeo no que a gente puder, encurtar, né, deixar só a palavra mesmo, para que você possa se alimentar dela, porque o louvor não ficou muito agradável transmitido, mas a gente vai tirar algumas partes que são um pouco só de andamento do culto, só litúrgico, e a gente vai deixar só a palavra mesmo, para que você possa clicar lá e ouvir, né, se alimentar onde você estiver da palavra também. A gente criou uma equipe, graças ao bom pai, a gente conseguiu desenvolver uma equipe de conteúdo aí, de mídia social. Então a gente vai ter aí com a gente o Alex, a Lica, a gente vai ter novas pessoas apresentando os canais. Então a gente vai ter 3 programas aí que são fixos semanalmente, vai ser um de entrevista, 2 de entrevistas, um com mulheres e um só com homens, e a gente vai ter o verso a verso, que é o que a gente já faz, que é um conteúdo mais de estudo, ele vai ser ao vivo toda sexta-feira. Então como vai ser ao vivo, você pode interagir lá, mandando a sua pergunta e tudo mais, e vai ser no mesmo molde que a gente já está fazendo hoje, né, de sexta. A gente vai abrir a Bíblia lá, há um tema, né, um texto base, e a gente vai falar verso a verso, explicando verso a verso, entendendo por que está sendo dito aquilo e tudo mais, trazendo um contexto histórico também. Então a gente vai ter esses 2 principais conteúdos, e o terceiro conteúdo são as próprias ministrações, né? Então todo domingo a gente vai gravar, todo domingo de manhã, a gente vai editar e colocar lá no YouTube para que você possa ir se alimentando daquilo ao longo do mês. Qual que é o propósito disso? O propósito disso é futuramente a gente conseguir monetizar o canal. Por que monetizar o canal? Porque o YouTube, ele dá dinheiro, né? É um recurso que traz grana para a gente mesmo, traz recurso para a gente. E com esse recurso a gente poder pagar as nossas contas, pagar, por exemplo, uma conta de água, de luz. Não é que a gente vai ficar famosinho, né? Vai aparecer aí na Ana Maria Braga, né? Corta essa parte depois, porque a gente está famoso e tudo mais, né? Não é? Mas é para a gente ter recurso para pagar as nossas obras, né? A gente tirar um pouquinho o peso das nossas costas de ter que pagar o aluguel, pagar água, pagar luz, internet, a gente conseguir tirar isso do sistema. Junto com o YouTube, a gente vai ter aí um grande trabalho nas redes sociais, que é o Instagram, que é a nossa principal ferramenta. Então tem uma programação que a gente vai fazer semanalmente, todos os dias, e aí você vai poder interagir lá também, por exemplo, aquelas caixas de pergunta, para a gente poder preparar material e preparar as perguntas para sexta-feira, por exemplo, né? Algo mais? YouTube, Instagram? Eu acho que é só isso. Então a partir do dia 1º de janeiro vai ter uma repaginada lá no YouTube, vai estar mais bonitinho lá. O Emanuel está ajudando a gente nas edições, o Gui também, que está assistindo a gente, está ajudando a gente nas edições de vídeo. Então vai ter um vídeo mais editado, mais bonitinho, para que você olhe lá e seja um pouquinho mais profissional. Lembrando que tudo isso, a gente não está cobrando R$1 ainda, a gente não tem R$1 investido nisso. Tudo é por boa vontade, é porque a gente ama a obra, porque a gente quer um conteúdo que alcance mais pessoas e um conteúdo de qualidade para que você possa desfrutar disso também. Então a gente está fazendo isso tudo com a cara e com a coragem. A máquina a gente teve doação, né, quando a gente comprou, né? É bom ressaltar isso. E é tudo com boa vontade mesmo. Então vai lá, entra lá. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal. Vai lá, assiste um vídeo. O vídeo é maravilhoso, você vai gostar, eu tenho certeza disso. Dá o seu like, compartilha isso, manda para mais pessoas. O porquê que a gente bate nessa tecla? Porque quando você se inscreve, dá o like, compartilha, o YouTube entende que esse conteúdo é importante para a sociedade. E aí isso vai começar a aparecer mais vezes na timeline, lá nas informações, nas sugestões de outras pessoas. Então, uma pessoa que não é convertida, ela vai ver lá o videozinho, interessante isso aqui, vai clicar, vai assistir, e quem sabe ela não tem aí um encontro com Cristo verdadeiro. Amém? Obrigado. Aí dá uma grande salva de palmas ao Senhor. Amém. Graças a Deus. Então a gente está reestruturando todas as redes sociais. Se você não segue ainda no Instagram,
não acompanha ainda os nossos canais de mídia e comunicação, comece a acompanhar, porque é um instrumento para a gente propagar. E você não paga R$1 para seguir, gente. Você não paga para se inscrever. Amém? Só que a gente ganha com isso. Então, se a gente conseguir monetizar, né, além da gente ter uma equipe que vai ser custeada pelo recurso que entra pelo YouTube e vão trabalhar para essas edições, a gente também consegue estruturar algumas coisas. E eu estava conversando com o Males, a gente pegou algumas referências, né? Existem canais cristãos, para vocês terem uma ideia, que tiram do YouTube, tipo, R$120 mil no mês, R$400 mil no mês. O canal número 1 cristão é R$400 mil no mês. A gente não precisa de tudo isso, né? Mas se a gente conseguir uma fatia disso, é um público, é um mercado aquecido, se a gente conseguir colocar isso lá, além de propagar a palavra, a gente tem a ideia de conseguir ser sustentável nisso. Não sei se vocês estão acompanhando, mas no canal, sexta-feira, a gente soltou um vídeo que é o discurso de Estevão. Se você puder, eu mandei ontem para todo mundo, se você puder acompanhar lá, foi maravilhoso, tanto o podcast quanto a reunião que a gente fez, o discipulado e tudo que a gente falou sobre Estevão. Então, incrível, se você puder, compartilha o conteúdo e consuma esse conteúdo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a oração de Jesus, gente. Eu estava pensando nisso hoje e, assim, raciocinando, né, de maneira clara, na hora que eu estava preparando a palavra, preparando o conteúdo para trazer aqui para vocês. Quando Jesus ora, ele mostra um pouco do coração dele, o que está dentro dele. A boca fala o que o coração está cheio. E diversos historiadores, estudiosos da palavra, falam que João 17, é o texto que a gente vai ler, é tipo o ápice da Bíblia, porque é Deus conversando com Deus, cara. É Deus se relacionando com Deus. É o Cristo mostrando a necessidade de relacionamento com o Pai e falando de determinadas coisas que são importantíssimas para a gente. Quando a gente quer aprender a orar, se tem alguém que é um referencial para a gente, é o Cristo. E lá em João 17, ele termina, né? É uma longa pregação que ele faz desde João 13. E lá em João 17, ele culmina orando por nós, orando por um povo, orando ao Pai, pedindo algumas coisas para o Pai. A gente vai conhecer essa oração hoje. Então eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em João 17. João capítulo 17. A gente vai ler a partir do versículo 1. Vamos lá? Depois de dizer tudo, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Amém, gente? A gente vai perceber aqui que Jesus, ele começa a orar, e a oração dele tem um conteúdo. Quem que ele envolve nessa oração? Com quem que ele coloca dentro dessa conversa com o Pai, né? Primeiro ele começa a falar com o Pai. Então logo quem está envolvido na conversa é o Filho e o Pai. O Filho está conversando com o Pai. Qual que é a importância da gente saber isso? É que nós, como filhos, temos acesso ao Pai. E que quando Jesus nos ensinou a orar, Ele nos pediu para orarmos ao Pai, no nome dEle. Há uma grande confusão nas nossas orações, que é misturar o Pai com o Filho, com o Espírito Santo, né? E aí, não que seja errado, tá? Mas talvez a vida inteira você orou Espírito Santo, Pai, Filho, mistura tudo na cabeça. Mas qual que é a ordem da coisa? É o Filho conversando com o Pai no poder do Espírito. Qual que é a ordem da nossa oração? Para quem a gente deve orar? A gente deve orar ao Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. Então isso já vai organizar um pouco a tua oração, né? E aí a gente vê Jesus então conversando com o Pai, dialogando com o Pai, sendo o Cristo, e falando diversas coisas que o Pai sabia já. Afinal ele é onisciente. Você já parou para pensar que, como que Jesus, sendo Deus, ele orava ao Pai, que sabia, tinha conhecimento de tudo, sondava o coração de Jesus, conhecia Jesus plenamente, um conhecia o outro. Para quem então que ele vai orar, né? O que é oração? Para que a gente ora, né? Para que a gente se relaciona? E aqui ele traz um segredo nesse primeiro verso, que muitas vezes nós não nos atentamos, mas ele faz uma ligação. Ele faz uma conexão entre você se relacionar com Deus e viver eternamente.
É como se o relacionamento que nós temos com Deus hoje fosse uma conexão já com a eternidade que a gente vai ter. Olha o que ele fala aqui no versículo 1 em diante. Ele fala assim: Jesus olhou para o céu e orou, falando: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, e o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois deste autoridade e vida eterna a todos os que lhe concedeu. Essa é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem você enviou. O que é a vida eterna? A vida eterna começa quando eu começo a me relacionar com Deus. A vida eterna começa quando eu dobro os meus joelhos e eu falo: Pai. A vida eterna não começa no dia que eu morro. A vida eterna começa no dia em que eu oro ao Pai, em que eu dobro os meus joelhos e falo: Pai. Aí a minha vida começou, porque eu comecei um relacionamento com aquilo que é eterno. Se há uma coisa que nós pecamos como paulistanos, é na nossa vida de oração, gente. Se há uma coisa que é negligenciada, é o nosso relacionamento com o Pai. Nós vemos um Cristo extremamente ativo nas obras em que fazia, empenhado no propósito de Deus e no seu ministério aqui na terra, no seu propósito. Contudo, nós vemos o cuidado de Jesus, ao parar tudo e diante dos discípulos, ele começar a orar ao Pai de amor, a falar com o Pai de amor, a experimentar da eternidade e a ansiar para que nós também experimentemos da eternidade quando começamos esse relacionamento com Deus. As nossas reuniões de oração, elas vão acontecer de sábado de manhã com o Beto. Cara, exercite a sua vida de oração em casa. Você não está conseguindo? Vem para cá e treina aqui. Vem para cá e começa a desenvolver a tua vida de oração. É necessário que nós tenhamos empenho nisso, que a gente vire o nosso coração para isso. Nós estamos falando do Cristo, do homem mais próximo de Deus que já pisou nessa terra, que ele enxerga, após uma sequência de atividades, ele enxerga a necessidade de orar ao Deus Pai. Nós muitas e muitas vezes negligenciamos isso, por causa da correria do nosso dia, por causa da nossa falta de concentração e ansiedade. O quanto é difícil para a gente se relacionar com Deus, o quanto é difícil para a gente separar um tempo para orarmos. Mas não faz sentido, se nós empenhamos a nossa vida, ou colocamos a nossa vida à disposição do reino de Deus, e nós estamos aqui falando ao Filho de Deus: olha, nós estamos dispostos a nos relacionarmos com o Senhor e vivermos para o Senhor. Contudo, não abrimos a nossa boca para orar, não temos exercitado o nosso relacionamento com Ele, se torna uma coisa inviável, gente. Quer experimentar a vida eterna? Dobra o teu joelho e fala: Pai. Porque no momento em que você conheceu o Pai, que você conheceu o Filho de Deus, você já vai começar a provar da vida eterna aqui na terra. Aí ele continua dizendo, vamos lá? Verso 4: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Eu revelei Teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram Teus, Tu os destes a mim, e eles têm obedecido a Sua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de Ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de Ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são Teus. Tudo que tenho é Teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho glorificado por meio deles. Aqui é uma outra coisa muito importante da gente perceber, ter a percepção na oração de Jesus. Ele dá ênfase em algo que muitas vezes vai escandalizar o nosso coração. Mas ele fala assim: eu não oro por todo mundo, eu oro por quem o Senhor me deu. Quem o Senhor me deu de maneira nenhuma vai se perder. Isso fala lá em João no capítulo 6. Há uma segurança na nossa fé, cara, que nós precisamos carregar de maneira explícita, uma segurança que é demonstrada a partir do momento em que eu tenho certeza de que Cristo morreu na cruz e que isso implica na minha vida, de que a obra de Cristo tem implicação direta na minha vida, gente. A maior tristeza que a gente carrega é quando uma pessoa fala: não, eu conheço Cristo,
mas a implicação na vida dela não tem efeito nenhum. E aqui ele fala: Senhor, aqueles que o Senhor me deram aceitaram a minha palavra, obedeceram ela. Os que o Senhor me deu, a segurança está na obediência que nós temos à palavra. A segurança está na aceitação que nós temos pela palavra. Quando a gente vai falar de lobo em pele de cordeiro, gente, são pessoas que ouvem a palavra. Eles sabem do que a palavra se trata. Contudo, o prazer dessas pessoas está em negligenciar essa palavra, em ir contra essa palavra. Jesus está orando pelos dele, pelos que ele recebeu do Pai. Você já parou para pensar que se você foi algo que Deus deu para o filho, ele estava orando por você ali? Eu oro pelos que o Senhor me deu. Eu oro pelos discípulos que o Senhor me deu. Que oração maravilhosa é essa, né? Eu me recordo de Mateus, no capítulo 26, no verso 16. Quando Jesus está no Getsemane, ele está orando, ele está em uma agonia terrível, e ele também está conversando com o Pai naquele momento. E eu me recordo que ele pede para os discípulos o seguinte: vocês vão ficar aqui um momento, eu vou até lá no Getsemane, eu vou orar, e eu peço que vocês intercedam por mim, porque a minha carne, ela está gritando aqui. Jesus vai para o Getsemane, ele dobra os joelhos, ele ora para caramba. Na hora que ele levanta, ele vai encontrar com os discípulos. Como que estavam os discípulos, vocês lembram? Bebaço de vinho, tinha acabado de sair da ceia. Os caras estavam dormindo, gente. Jesus pedindo uma oração para os caras, e os caras estavam dormindo. Eu fico pensando assim, cara, que tipo de gente Jesus estava disposto a morrer, né? Por que tipo de gente? Era uma galera que não conseguia orar 5 minutos com Jesus. Não eram homens diferentes da gente. Eram homens que estavam envolvidos com a vida real, com a carnalidade da vida, com o dia a dia, com o cansaço, com a opressão, com as pressões da vida. Eles estavam lidando com isso, e eles estavam dormindo no momento em que Jesus tinha pedido para que eles orassem. De novo aqui nós vemos Jesus orando por pessoas que iriam trair Ele. De novo nós vemos o Cristo apresentando a vida daqueles que iriam virar as costas para Ele minutos depois. E Ele começa a orar por cada um deles, que Deus tinha dado a Ele, que iriam se perder, mas que havia uma segurança, porque o Cristo estava intercedendo por eles. E eu não sei se você consegue assimilar as coisas, mas porque o Cristo intercedia por eles, dava a eles uma segurança, era na frente deles. Uma segurança, no momento em que eles caíram, tropeçaram, viraram as costas para Jesus, existia uma intercessão diante do Pai, que iria certamente trazê-los para o eixo de novo, gente. O Cristo tinha orado pelos discípulos. Pedro nega, mas Jesus vai até a beira do mar da Galileia trazer Pedro de volta. Os discípulos vão embora, mas Jesus faz questão de aparecer para cada um deles, porque essa é a intercessão de Jesus. Tomé desacredita e não está no momento em que o Cristo aparece. Jesus volta e aparece dentro da casa de novo e mostra as suas mãos e o seu lado direito para Tomé, para dar fé para Tomé, porque quem Deus deu a Jesus, Ele não vai perder nenhum. E isso nos traz segurança. Eu quero te falar uma coisa: parece muitas vezes que a nossa vida não está na mão de ninguém, ou que está na mão de um problema. Parece muitas vezes que a gente descarrilha, que é muito difícil de voltar. Mas quando eu sei, ou quando eu enxergo que existe um Deus bom e que minha vida está nas mãos dele, gente, esse é o maior alívio da minha alma no meio dos problemas que eu enfrento na minha vida. E o que eu quero falar para você é que essa tem que ser uma esperança para você. O Cristo não perdeu você. O Cristo não perdeu o controle sobre a tua vida. Ele tem controle pleno. Ele não só sabe, mas ele tem os seus fios de cabelos contados. Toda a situação que está acontecendo na tua vida, que é difícil pra caramba, toda a insônia, toda a doença, tudo que você enfrenta, que muitas vezes parece que perdeu o controle. Eu quero te dizer uma coisa: Ele tem controle sobre tudo. E o Cristo que morreu em uma cruz e que intercedeu por você, há de se encarregar de te colocar nos trilhos de novo. Nessa manhã, quem sabe Ele não está aqui hoje para falar para você: você precisa reorganizar a tua vida de oração. Eu me encarrego de te colocar nesse lugar. Vamos continuar lendo, gente?
Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Quem orou para que Deus protegesse os discípulos? O Cristo. Mas essa proteção de Cristo me parece, me soa uma coisa muito contracultural. Ele pede para que os discípulos sejam protegidos. Contudo, só um discípulo não morre como mártir. Eu não sei se vocês sabem disso. Só João, ele vive como mártir, mas morre de idade. Todos os outros discípulos vão morrer de maneira trágica aos nossos olhos. Qual proteção então Cristo estava pedindo para que o Pai desse aos discípulos? Era a proteção da mente, que o Evangelho fosse guardado dentro deles, que eles crescessem em fé, e que aquilo que o homem não pode tocar e tirar da gente, continuasse preservado dentro de nós. Ele está falando aqui ainda dos discípulos, mas a gente vai perceber que depois, Jesus ele vai orar por nós, ele vai orar pelos discípulos presentes ali, e ele vai orar por nós. Vamos continuar lendo aqui. Verso 13. Agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham plenitude na minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo para que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também sejam santificados pela verdade. Jesus ele está falando aqui sobre justificação. Ele está falando sobre proteger do maligno. E cara, é incrível a ótica de Cristo, porque ele vai falar que o mundo odiou eles por causa da palavra de Jesus. Jesus, ele revela a Pedro, por exemplo, em João 21, o tipo de morte que Pedro ia ter. E ele avisa os caras: vocês vão pegar a cruz e vir após mim. Não vai ser uma parada fácil. Aliás, na pregação de Cristo, em João 16, no capítulo antes, no último versículo, ele fala assim: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Qual era a proteção que Cristo estava pedindo então? Parece que Jesus estava colocando aqueles homens, essa proteção era uma realidade paralela. Porque apesar da perseguição, apesar de odiarem eles estariam protegidos pelo Senhor. Apesar de matarem eles, estariam protegidos pelo Senhor. Jesus não estava pedindo uma proteção física simplesmente, mas existia uma semente dentro daqueles homens, que precisaria ser preservada e pregada e levada adiante. Dentro de você, gente, nós vamos ter aflições da vida. Há uma garantia disso. Eu acho muito legal esse texto, no grego, ele vai falar exatamente como a gente lê, da seguinte forma: olha, você tem que ter alegria, mesmo diante de uma aflição muito grande. Você tem que estar animado, você tem que ter ânimo diante das aflições, porque Ele venceu o mundo. A proteção que nós temos não é da aflição. A proteção que nós temos é que diante da aflição, o nosso coração está blindado pelo Senhor Jesus. A nossa fé está inabalável e guardada pela oração e intercessão do nosso Senhor Jesus. Então o mundo cai, mas aqui dentro está tudo bem. Então tem um monte de problema, tem um monte de sentença, mas aqui dentro está tudo bem. Você conseguiu entender por que você carrega isso dentro de você? Cara, tem gente aqui que, se a gente pegasse aqui e falasse assim: conta a sua história aí, ia todo mundo chorar aqui, porque realmente é muito difícil. A vida em si, ela é cheia de aflições, é verdade o que Jesus falou. Mas como que você sorri? Você sorri não é porque você tem um bem-estar excelente, não estou falando disso. Eu estou falando que há dentro de você uma guarda, uma oração que protege o teu interior, que protege a fé que Ele colocou dentro de você,
que torna essa fé, que Ele colocou como uma semente no teu interior, inabalável diante das lutas e das aflições, cara. Elas vão passar. Estava conversando, né, e eu fui no Natal, na casa da minha mãe, e eu estava conversando com a Aline, né, minha mãe tem 70 e poucos anos, ela está bem velhinha. E cara, é muito ruim você perceber que está chegando o dia, de falar assim, cara, minha mãe está indo, né, embora, vai chegar um Natal que eu não vou ter para onde ir. Cara, é muito difícil a gente lidar com isso, né? Eu perdi o meu pai 5, 6 anos atrás. Eu me recordo que eu entendi o que é ser protegido pelo Senhor. Eu lembro que eu fui lá pro hospital e eu estava numa onda tipo de orar pelas pessoas elas serem curadas, sabe? Aí eu fui para lá, falei assim, agora vai ser curado também. Pus a mão no meu pai lá, orei. Abre esse olho aí, aperta a minha mão, pai, você vai ser curado pelo poder do sangue de Jesus. Ele levou sobre si as enfermidades, tal, e comecei a orar por ele. E cara, não aconteceu nada com meu pai. Aí eu lembro que eu orei pelo cara que estava do lado, o cara teve alta, mano, era uma situação difícil. Tipo, Deus fez uma obra na vida do cara e do meu pai não, mano. Aí eu fui para casa à noite e o Senhor falou assim para mim, eu não vou curar o seu pai, cara. Hoje foi a última vez que você apertou a mão dele vivo. Eu acordei de manhã, antes do meu telefone tocar. Aí eu me recordo que o telefone tocou, eu estava sentado na cama já. Aí os caras falaram, você pode vir aqui para o hospital, você que é parente do seu Adonai, responsável e tal. Eu fui para o hospital e aí eu me lembro, cara, como é que foi. O cara falou assim, eu sei que, cara, o seu pai era um homem de fé, não sei o que, um médico falando. E ele morreu de madrugada, essa noite, não sei o que. Aí eu, caramba, Deus falou não para mim. Deus falou não para mim. Dentro de uma mentalidade em que o não simboliza ódio, ou não simboliza uma não aprovação de Deus, no aspecto até de personalidade. Deus não me ama porque Ele falou não. A gente associa o não ao não amor de Deus. Aí eu me recordo que o cara que eu chamei para ministrar no velório do meu pai não foi. E aí todo mundo olhando para minha cara, e eu estava com um nó na garganta do tamanho do mundo. E aí falaram assim, você pode pregar então no velório do seu próprio pai? Cara, eu não conseguia falar, eu engoli seco, eu levantei. E eu comecei a pregar no velório do meu pai, orar pelas pessoas no velório do meu pai, pedir consolação do Espírito Santo para as pessoas no velório do meu pai, enquanto o meu coração estava quebrado. Mas eu entendi o que é preservação. Porque apesar de Deus falar que não para mim, dentro de mim existe uma certeza de que Ele me amava. De que esse não tinha a ver com o amor dele por mim. De que dar errado alguma coisa na minha vida não tem a ver que Ele não me ama, que Ele não morreu por mim na cruz, que as coisas não aconteceram para mim, porque eu não tive fé o suficiente, ou porque eu não tive a oferta correta, o jejum do jeito que tinha que ser feito, e aí Deus fez do jeito que Ele tinha que fazer, cara. Não significa isso. O que significa é o seguinte: Deus te ama e tem controle da tua vida, inclusive no dia que você perde alguém, inclusive no dia em que Ele diz não para você, que a porta fecha, que parece que Deus que deu tudo errado para você. Saiba de uma coisa, tem essa ciência dentro de você, Ele te tem nas mãos dEle, cara. O não dEle não significa que Ele não te ama, pelo contrário, Ele te ama. Ele te ama, Ele coloca limites. E aí a gente continua orando aqui, junto com Jesus. Verso 20, ele fala assim: a minha oração não é apenas por eles, mas rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como Tu estás em mim, e eu em Ti. Ele orou para que a gente fosse um. Para que a gente fosse um entre nós e um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Ele orou pela nossa comunhão, gente. Eu não tenho direito de lutar contra a comunhão que Jesus orou para que a gente tivesse. Ele orou para que a gente olhasse para os olhos dos nossos irmãos, para que a gente fosse a família de Deus aqui na terra. Ele orou para que a gente fosse a comunidade dele aqui, porque cremos na mensagem dos apóstolos. O Senhor nos uniu em um coração e orou por nós.
Cara, Jesus precisaria orar por isso, cara? Cara, você já parou para pensar que quando a gente se reúne aqui, é uma resposta à oração do Cristo? Ele orou por mim, Ele orou por você, cara. Ele orou por cada um de nós, falando assim: olha, Senhor, eu estou orando por aqueles que vão crer na sua palavra ainda, que vão crer na pregação do Evangelho. Eu estou orando por eles lá na frente, para que eles sejam um, Pai, para que eles sejam um, e para que eles tenham comunhão comigo, assim como eu tenho com o Senhor. Jesus ora para a gente ser um, e para a gente ter comunhão com o Pai. O que estava dentro do coração de Jesus, né, gente? A gente vê Jesus orando por um destino para a gente. Ele orando para que as coisas fossem do jeito que deveriam ser, apesar dele ser o Cristo. E a gente muitas vezes não entende o porquê. Qual é a necessidade da gente orar, né? Se Deus é soberano, quando a gente começa a entrar nessa daí, né? Se Deus é soberano e sabe da palavra que está dentro de mim, eu não preciso orar. É só eu ir fazer que Ele já vai abençoar. É só eu ir viver. E aí no meio do caminho eu vou orando. Quando você estabelece relacionamento com o Senhor, a tua vida está pautada nisso, gente. Há uma necessidade de nós voltarmos o nosso coração para comunhão, para unidade. E unidade, eu por muitas vezes achei que unidade era tipo ir no café de pastores do bairro, né? Ou na marcha. Uau, a marcha é unidade, né? Então vai todo mundo lá para a marcha. Só Deus sabe a politicagem que está por trás disso, né? Eu não acredito que a unidade vai ser tipo um dia a Assembleia de Deus e a Universal e as presbiterianas vão ser uma igreja só, cara. Eu acho que é muito utópico isso, né? Mas acredito que tem gente que acredita que a unidade da igreja é essa. E que a plenitude dos tempos, tem gente que acredita nisso. É que todas as igrejas vai ser assim mesmo. Tipo, a galera um dia vai tirar a placa e vai falar, vamos estar junto. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o Senhor deu, ou Deus deu, a Jesus o seu povo. E esse povo é a igreja. Ele não tem parede, ele não tem uma denominação simplesmente. Mas ele é o povo de Deus, o coração é o mesmo. Eles são um com Deus. Eu acredito que enquanto a gente está orando aqui, tem gente lá em Portugal orando a mesma coisa. Que enquanto a gente está em unidade aqui, lutando por coisas que Deus ama, existem outras pessoas também falando o que a gente está falando. E que quando a gente se vê para conversar, parece que a gente sempre esteve junto. Porque Ele tem a igreja dele. Cara, Jesus orou por você, para que você cresce e para que você fosse um, para que você tivesse comunhão e para que você se relacionasse com o Pai. E aí ele termina dizendo assim, versículo 21, para que todos sejam um, Pai, como eu e tu, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me ama. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e sejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que o Senhor me enviou. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Essa foi a oração de Jesus, gente. Mas esse final aqui me pegou no meu devocional essa semana. Olha o que Jesus orou. Ele falou, Pai, os que o Senhor me deu, eu quero eles comigo. Ele pediu para o Pai, para que a gente tivesse com Ele, cara. Que eles estejam comigo, Pai. Que eles estejam sob a minha responsabilidade. Eu os justifiquei, eu os salvei. Eu quero que eles estejam comigo, aqueles que o Senhor me deu. Eles estejam juntos comigo. Eles estejam em unidade comigo, Pai. Ele começa falando de vida eterna e ele termina falando
que o desejo dele é que eternamente nós estejamos relacionando com ele. Gente, hoje é oração. Hoje a gente fecha os nossos olhos e nós imaginamos como é o Cristo. Mas um dia, o Cristo estará no meio de nós de maneira plena, visível, real, literal. Se eu não me relaciono com ele por fé hoje, como eu vou me relacionar com ele no dia em que ele estiver diante de nós? Como que eu provo da eternidade se eu sei que o Cristo está aqui, no meio de nós? Ele é o Emanuel, o Espírito dele está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. Como eu sei disso e eu não me prostro diante dele, sabendo que ele é uma pessoa de Deus, sabendo que ele, cara, como que eu não dobro meu coração diante dele? Será que eu não acredito então que eu posso me relacionar com ele, que eu posso provar da vida eterna hoje? Jesus orou por mim, cara. Jesus orou por você. Jesus orou pelos dele. E a oração de Jesus é eficaz e há de te aproximar dele, e há de te fazer caminhar nos caminhos dele. O Pai ouve Jesus. Eu não consigo fazer muita coisa pela unidade da igreja, mas a minha oração é: Pai, o Senhor ouviu Jesus, e eu só reafirmo aqui o que Jesus já orou. Nós precisamos da tua noiva, da tua igreja unida aqui. Se o Senhor ouve Jesus, responde essa oração. Pai, o Senhor ouve Jesus, que eles estejam perto de Jesus, que eles estejam se relacionando com Jesus. A gente tem passado por dias bem de reestruturação, assim, é bem cansativo. Ainda mais a Aline está assistindo de casa, né? Ela está com o pé pro alto lá. Fez alguns exames, vai ter que ficar com o pé pro alto essa semana aqui. Porque abusa, né? Fica andando, aí lasca tudo. Aí a gente começa a fazer tudo, né? Lava a louça, limpa a casa. É muito difícil fazer as duas coisas, né? Queria até contratar alguém, ela não deixou porque a gente está meio apertado, né? Alguém só para lavar a louça, 20 conto. Quem quiser, é só levantar a mão aí. Aí você pode lavar a louça em casa. Mas por que eu estou falando disso? É porque às vezes dentro dessa correria ou de alguma coisa que acontece na nossa vida, a gente perde o senso do que é importante. A gente começa a atender às urgências e a gente começa a deixar em segundo plano o que deveria ser prioridade. Nós estamos falando do Cristo, cara. Nós estamos falando do Cristo que se relacionava com Deus por meio de oração. Do Cristo, o homem mais santo da terra, viu necessidade de conversar com o Pai. Tem algo de muito errado na nossa vida de oração. Tem algo de muito errado nos nossos devocionais, gente. Tem algo de muito errado na forma que nós olhamos para o Cristo. Porque eu imagino que você acha ridículo o Cristo olhar para os discípulos e falar: ore por mim, e os discípulos dormirem. E aqui eu oro o Cristo falando: cara, Pai, que eles tenham comunhão, e eu estar dormindo, e eu não estar fazendo nada para que essa comunhão aconteça. O meu clamor para você é: seja sensível ao poder do Espírito Santo de Deus. A gente está entrando no ano, essa última semana de 2021. Eu torço para que você esteja um pouco melhor do que o ano passado, com tudo que você aprendeu, com tudo que você caminhou. Mas infelizmente, muitos de nós estão no mesmo lugar. Mudou a placa da igreja, mas não mudou o coração. Mudou a rotina, mudou o emprego, mas não mudou lá dentro. Lá dentro ainda está caído, ainda precisa do poder do Espírito Santo. A gente está terminando esse ano aqui, essa semana. Semana que vem a gente vai estar na reunião e já vai ser 2022. E a gente vai começar de novo um ciclo. A gente falou sobre discipulado esse ano aqui inteiro. A gente quis muito que o discipulado fosse disseminado. Foi uma luta, porque a gente não consegue ter comunhão. E a gente está terminando mais um ano aí. Graças a Deus, tem os remanescentes. Não deu errado porque a gente lutou muito para dar certo. Esteja no discipulado para você se relacionar com seus irmãos, cara. Não fui eu que pedi isso. Esteja lá para ser um coração só e para a gente ser um com o Pai.
A gente vai bater forte no discipulado, cara. E eu creio, em nome de Jesus, que 2022 a gente não vai ser uma igreja de membros. A gente vai ser uma igreja de discípulos de Jesus. Uma igreja que coloca o seu coração em Deus e que entende o que Deus quer. Uma igreja de discípulos que vão seguir Jesus. E de outros que vão ensinar a seguir Jesus. E esse é o sonho dele para cá, não é o meu. Um dia eu orei lá na minha casa. Mas quando eu pego essa palavra aqui, eu sei que eu estava sendo conduzido pela oração dele antes. Que um dia eu quase me perdi, mas porque ele é dono da minha vida, porque ele está em mim, ele me trouxe de novo para o eixo. E hoje a gente está aqui, a igreja não é do pastor André, cara. Eu acho engraçado, tem gente que fala assim, vou lá no pastor André. Quem vem em mim é só a Aline, tá? Você não vai no pastor André, você vem na Lar, na igreja. Aqui é a nossa igreja. Aqui é a nossa comunidade, gente. Aqui é o lugar que a gente vai ser um com o Pai. Que a gente vai ser um com Cristo. Aqui é o lugar que a gente vai chorar um pelo outro. E não porque a gente é bom ou a gente é melhor, mas porque o Cristo anseia por isso, para que a gente esteja com Ele. Para que a gente seja um com Ele. Ele orou por isso. Ele orou por isso. Vou terminar fazendo essa associação porque foi o que falou comigo. Hoje a gente viu o que Ele quer, o que está no coração de Jesus. A gente pode dormir. A gente pode ir lá e cochilar, dormir. Ou a gente pode abrir os nossos olhos e falar assim, caramba, Pai, me dá força. Coloca no meu coração o caminho correto para que eu faça a vontade de Jesus. Para que eu responda essa oração. Para que eu responda o que o Cristo anseia. Fazer a vontade de Deus. Eu acredito que você vai ler na tua casa de novo essa oração aqui. A gente se colocar na oração que Cristo fez por nós. A gente ouvir o que Ele quer da gente. E é engraçado que isso aqui é uma quebra de paradigma, né? O que Jesus quer de você? Ele quer que eu pregue para o mundo inteiro. Que eu seja o pregador do YouTube agora. Ele quer que a gente tenha muitos membros e que a gente... Sabe o que Ele quer? Comunhão, unidade, que a gente viva de maneira ordinária mesmo. Que a gente olhe para o lado, que a gente não abra os nossos olhos só para olhar para cima, mas para que a gente olhe para o lado também. Que a gente estenda as mãos para o nosso irmão e que a gente suporte nesse amor até o dia da vinda dele. É o que Ele quer da gente. A vontade dele não é que você seja um grande pregador, é que você ame o irmão que está aí do teu lado, cara. A vontade dele não é só que você ganhe o mundo para o Senhor, que você seja o maior músico, a melhor banda do mundo, o melhor editor de vídeo. Ele não quer, Ele quer que você esteja junto com Ele. Que você esteja junto com Ele. Vamos ficar de pé no nosso lugar, gente? A gente vai soltar esse PDF, ele é mais elaborado, o PDF, tá? E a gente está organizando assim, para que você tenha um material para o seu devocional na semana. E na quarta a gente tenha um material para mergulhar na oração de Jesus. A gente começou falando na quarta-feira, sobre João, né? E foi bem legal, a gente vai ler João 1 essa semana, na quarta-feira. E eu estou lendo João, né? Eu já estou no 17. Cara, eu fiquei impactado essa semana aqui, de verdade, que eu não consigo comunicar aquilo que eu recebi do Senhor nesses textos de João 13 até João 17. Foi a maior pregação que Jesus fez. E ali ele começa a mostrar o coração dele, cara. Ele começa a mostrar a identidade, o propósito dele. Ele começa a fazer algumas coisas que, cara, João era o cara mesmo, ele estava muito perto de Jesus. Para ele descrever da forma que descreveu o que Jesus estava fazendo. Para ele ouvir a oração de Jesus. Já parou para pensar nisso? Quem escreveu essa oração aqui foi João. Ele escreveu a oração de Jesus da forma que Jesus estava falando, cara. Ele estava ouvindo a oração de Jesus. Ele estava ouvindo a oração de Jesus. Que nessa manhã a gente enxergue esse coração. Jesus, o que o Senhor quer? Cara, Ele nos deu fé, poder para a gente obedecer a palavra dEle.
O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? O Senhor orou para eu não me perder. Então hoje eu estou voltando. Não porque eu sou bom, mas porque a tua oração é eficaz. Senhor, o Senhor está orando para que a gente seja um. Então a gente vai lutar por isso. Então a gente vai estender a mão para isso. O Senhor quer discípulos, né? Então a gente vai ser discípulo. Jesus, depois de uma longa pregação, ele termina orando, falando com o Pai por ele, falando: Pai, que eu glorifique o Senhor, que a tua glória seja vista em mim, que a tua glória, que eu não tenha glória, mas que a tua seja vista em mim, que eles vivam para te glorificar, Senhor, que eles vivam para te glorificar. Eu não vou orar para que eles saiam desse mundo. Eles vão ter uma vida ordinária, eles vão ir trabalhar, eles vão casar, eles vão ter que tirar recurso do sistema, eles vão ter que sobreviver, eles vão estar nesse mundo. Eu não peço para o Senhor tirar eles desse mundo, mas que o Senhor os guarde do maligno. Que no meio dessa bagunça toda, no interior deles, eles tenham o guarda de Israel, eles tenham o Espírito de Deus, que eles não fiquem desmotivados, que não seja algo externo, que a fé não seja algo externo, que o Senhor os proteja do maligno. E Pai, que eles sejam um, que eles sejam um só, e que eles estejam comigo, cada um que o Senhor me deu. Pai, a gente poderia só ler essa oração aqui e ficar em silêncio, porque aqui está o teu coração, Senhor, aqui está o que mais importa para a gente. Deus falando com Deus e me incluindo nessa conversa, orando por mim, colocando a minha vida diante de Deus, colocando a vida dos nossos irmãos, a tua igreja, Pai. Quão grande é o cuidado de Jesus por nós. A gente se rende a esse cuidado, Pai. A gente vive para olhar para o Senhor e te engrandecer e agradecer, porque o Senhor é bom e a nossa vida está nas suas mãos. A nossa vida está nas suas mãos. A gente quer aprender mais do Senhor. A gente quer ter uma vida de oração plena, porque um dia nós vamos abrir os nossos olhos e nós vamos enxergar a tua face. Nós vamos relacionar com alguém, literalmente. Então nos faz provar da vida eterna hoje, relacionando com o Espírito Santo, relacionando com quem o Senhor é. Que a gente prove da vida eterna, Pai. Faz a sua oração hoje. Faz a sua oração. Faz a sua oração. Fala: Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai. Nós somos convidados a desfrutar desse amor, Pai. Somos atraídos pela tua graça. Como é bom sabermos que somos propriedade tua, porque o Pai nos deu a Jesus. Você é dele, cara. O Pai te deu para ele. O Pai te deu para ele. Ele não vai te perder. O Pai te deu para ele. Oh, Pai, obrigado. Estamos nas mãos. Estamos nas mãos do Senhor. Para que eu Estamos nas suas mãos, Senhor. meus olhos estão em ti. Minha cabeça, meu porto seguro. Contigo eu quero habitar. Eu não vou me acostumar
estejamos em plena unidade, Pai, para que o mundo saiba que o Senhor enviou o Cristo. A minha alma canta Yeshua. Sono os meus olhos, até que os meus olhos encontrem o lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja esse lugar. Eu não darei sono aos meus olhos, até que os meus olhos encontrem o lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja esse lugar. Se pendesse o céu, se descesse aqui, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Se pendesse o céu, se descesse aqui, se fizesse em mim a tua